Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao Programa Novo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Bora lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje de quinta-feira, 27/8. Vamos lá então. A CWI sobe 0,4, emergente sobe 0,6, emergente menos China sobe 0,8, América Latina cai 0,2, EWZ sobe 0,1. E tivemos um ponto interessante aqui, tá? Abriu, chegou, perder a mínima de ontem, veio na média de 20 e veio fechar na máxima, cara. Ponto muito positivo, tá? E a briga agora na semana é essa média de 20, que tem toda a nossa atenção para o dia de amanhã, tá? Então, muita atenção o que o mercado vai fazer por aí. SPY deu uma baita reagida na média de 20 do gráfico diário, e agora o que nós podemos traçar aqui? A correção dessa queda, né? A gente traça de topo ao fundo. O mercado veio hoje no 772,70. Se romper 772,70, endereça topo histórico. Se voltar daqui e vier perder 760, endereça pivô de baixa, mirando 750,5, média de 50. Vamos ficar de olho o que o mercado vai aprontar nessa região, tá? Semanal vai deixando um baita de 1,92 de compra, tá? SP Futuro, mesma visão, tá? Exatamente a mesma visão. Aqui, aqui. Nasdaq sobe 0,8, segurou de novo na média de 50, média de 20 do gráfico semanal, e a briga aí, né? Dow Jones está segurando aqui na média de 20, gráfico semanal chegou a acionar, máxima 768, sim, acionou o 93 de compra semanal e mira topo histórico. 2000, aqui foi o mais fraco dos índices hoje, né? Média de 50 por baixo como suporte, para cima, média de 20 está pressionando. Tem que romper aí para poder buscar topo histórico. E apesar da alta dos mercados, T10 subiu 0,5, parte alta, parte baixa da lateralidade. Temos aqui uma espécie de canal, né? Aqui, ó, isso aqui é um canal. Então, o mercado ir buscar a parte alta do canal não seria nenhum absurdo, tá? Esse é o negócio. DXY está ali na média de 9, tem que vencer essa região para poder mirar a média de 20 e 50, e para baixo tem médias como suporte, tá? Muito de olho nesse semanal, nesse harami aqui no gráfico semanal, na retração de FIBO, mais média de 50, tá? O VIX, 4,70 de queda aos 14,50, voltamos a fletar com região de mínima do ano. A mínima do ano foi 2 semanas atrás, né? Aos 14,18. E seguimos num ambiente com volatilidade implícita bem baixa, tá? Bem baixa. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. DBC, baita voltada e continua com aquele pivô ativo. Para cima, mira topo histórico e região do 33,14. Petróleo também deu uma voltada forte, o OBV já fazendo advanced breakup. Para cima tem que vencer 95,5 e se o fizer, isso aqui vai ser uma couple handle, tá? E uma couple handle dupla ainda. Por quê? Tem uma couple handle maior aqui, ó, xícara, alça, e tem uma menor, xícara, alça. Tudo isso rompe para cima de 95,5 e 98,5, tá? Minério de ferro sobe 0,6, para cima tá mirando 99,80. O ouro sobe 0,2, só que deixou um 9,2 de compra no diário. Média de 9 vai chegando por baixo, ponto de suporte bem importante. Prata sobe 1,80, aciona aqui um 9,3 de compra no diário, para cima mira lá na média de 200, tá? Europa trabalhou majoritariamente em baixa, exceção para a Alemanha. EFA caiu 0,20, Londres caiu 0,40, Alemanha subiu 0,2, França caiu 1,40, destaque de queda, Itália caiu 0,90, Suíça caiu 1%, Euro 50 caiu 0,70. Tá? Já na Ásia, Tóquio caiu 0,20, China 50 sobe 0,60, Hong Kong 50 cai 0,60, Hong Kong Tech cai 0,40, Coreia sobe 1,60, Taiwan sobe 0,30, Índia cai 0,50 e Austrália sobe 0,30. E o Bitcoin rompeu os 80 mil dólares, tomou choque na média de 50, né? É o ponto semanal. Fica bem de olho nisso aqui, que isso aqui é uma grande deriva no semanal, tá? No diário, tá? Então, muita atenção nisso. O ABV está muito forte, é verdade. Para cima, mira 82 e 800.
Ethereum, largando uma trap, hein, cara? Largando uma trap no gráfico diário, muita atenção nisso daqui. Se deixar essa configuração nesta região e acionar, ainda mais que o acionamento seria amanhã, né? Ou hoje à noite, enfim, fica bem de olho nessa configuração aqui de Ethereum, tá? Vou até deixar o alarme aqui. O dólar sobe 0,30, vai deixando esse 9,3 de compra no semanal. O diário, média de 20 e 50, não quer deixar o papel, a moeda cair, né? Impressionante. E euro acionou aquela trap na média de 50, para baixo mira média de 9, no gráfico diário mira média de 20, tá? Falando das Mag 7, né? Ontem falamos delas e hoje teve o resultado da Nvidia, subiu 8,70%, porradão franco. Apple segue com o PC de compra no gráfico semanal, diário, já usando a média de 20 como suporte, está mirando o topo anterior. Amazon cai 1,50, perdeu média de 20, no diário está mirando média de 50 e 100, no semanal está na média de 20. Google cai 0,4, está mirando novo teste da média de 200 no gráfico diário, média de 50 no gráfico semanal. Meta cai 0,8, mesmo tendo notícias sobre acordo em processo governamental e tal, e mesmo assim não foi, né? Microsoft sobe 1,70, tem aquele 9,3 de compra no semanal ativo e tá indo, né, cara, para cima do topo anterior e lá no 540. A Nvidia sobe 8,70, baita movimento hoje e foi resolver o alvo daquele fundo duplo alinhado na média móvel de 200 períodos no 229,59 para cima, mira topo histórico, tá? Só chamam muita atenção que essa puxada toda do mercado, o ABV não está acompanhando. Então, muito cuidado nessa região, tá? Muito cuidado nessa região. Tesla sobe 2,60, segurando a média de 9. Vamos ver se consegue vencer essa média de 50 aqui no gráfico diário, tá? Muito bem. Falando agora do nosso mercado, DI cai 0,30, chegou a romper máxima de ontem, mas devolveu depois do teste de topo ali nos 60 minutos. Para baixo tem que perder os 14 e aí fica bonito na foto. Ibovespa sobe 0,30 aos 175,100. Ficou preso no dia de ontem. Poxa, Luciano, acionou aquele doji de ontem? Acionou. Onde é que está o stop vendido? Acima da máxima de ontem. E o que, que eu vou ficar de olho nos 60? Se isso aí der um joy de venda, perdendo a média de 20. Aí, meu parceiro, corre, né? Icon cai 0,30, mesma configuração aqui, tá? A diferença é que já perdeu a média de 20. IX também já perdeu a média de 20, abrindo 50 no 60. E FNC está preso ali entre 200 por cima, 20 por baixo no 60. E quem segurou o IFNC hoje, acredite se quiser, foi Banco do Brasil. E MAT sobe 1,80, e essa aqui não é novidade para ninguém, o OBV já tinha ido, né? E quem puxou foi a Vale. Agora vencer 6.600 e a porradaria abre para cima. E MOB tá ali brigando na média de 50 do diário, para baixo tem média de 9 no diário como suporte. Utility, mesma pegada. E perdeu média de 20 no leilão de fechamento, tá? Então, se não recuperar isso aí, abre caminho para média de 50 no 60. Dólar futuro tá preso ali numa lateralização, né? Já tem alguns dias que vem do spot. E o índice futuro, muita volatilidade hoje, mas no final do dia não saiu do lugar. Um grande doji na média de 50, tá? Para cima tem que vencer o 179, 270 e para baixo tem que perder a mínima de hoje, naturalmente média de 20 no 60, tá? E aí vai abrir caminho aí para buscar a média de 50, coisa e tal. Falando das ações, Axia cai 1,50, pior performance do dia disparado, acionou aquele candle de ontem. Está na LTA do gráfico de 60 para baixo, está mirando média de 50. B3 fechou de lado, ontem parou naquela região dos 16,10 e média de 100. Normal a briga, para baixo mira média de 9 no gráfico diário. Banco do Brasil, cara, performance positivaça hoje, né? O negócio abriu perdendo a mínima de ontem e subiu o dia inteiro. Super trend pela média de 9 no gráfico de 60 minutos. E aquilo, cara, tá num ponto aqui em que venceu a média de 200 no 60. Se nós traçarmos aqui o movimento que está acontecendo, ó, fundo topo. Isso aqui é um pivô alinhado na média de 9. Se vencer 20 com 21, endereço 21, 21 e 60. Mas no diário a briga continua sendo no 20,05. Então muita atenção nesta região.
Chamou muita atenção que hoje, via derivativo, passou muita coisa em Banco do Brasil, inclusive semanal. Vamos ficar bem de olho no movimento de amanhã desses caras. Bradesco não perdeu a mínima de ontem, então não acionou o PC de venda. E por cima e por baixo tem a média de 20 no 60 se aproximando como suporte. BB Seguridade está na LTB do gráfico diário, vencia aí mira topinhos anteriores. Bova 11 acionou aquele candle de ontem, mas hoje foi fechar lá perto da máxima e aqui entra a mesma coisa do Ibov, tá? Fica bem de olho no eventual de hoje de venda perto da média de 20 no 60 ou vencer a máxima de ontem, naturalmente vencer a 20 lá do semanal, que naturalmente vai ser a 20 lá do EWZ, e aí tem muita coisa. Inclusive gringo nas opções de EWZ permaneceu comprado hoje o dia inteiro. PPAC acionou aquele candle de ontem, né, um duplo PC ali no gráfico diário. Gráfico de 60 buscou média de 200 como suporte, ficou costurando ali por 6 horas, basicamente o dia inteiro. Se perder, mira média de 50 e para cima teria que vencer máxima de hoje, tá? Embraer, média de 20, se aproxima como suporte. Dali para cima mira 102,79 e para baixo tem média de 20 como suporte. Itaú está na média de 9 no gráfico diário. Para cima teria que vencer a média de 20 do gráfico diário. E para baixo tem a média de 50 no 60 como suporte. De longe a pior performance do setor, tá? Petrobras é outro canhão aqui, cara, que fez aquele fundo duplo alinhado na média de 200 e 100 do gráfico de 60 minutos e nem olhou para trás. Foi que foi que foi embora. E para cima tá mirando novamente a região do 43,15. Fica bem de olho se esse negócio rompe ali, tá? Que aí vai fazer um pivôzaço mirando lá no 46,50. Assim como o PetroRio, que acionou um PC de compra no gráfico diário, para cima mira o 62, 63, né? E toca o baile. 60 minutos tem que vencer 61,55 para poder ficar legal. Localiza acionou um PC de venda no gráfico diário, perdeu média de 20 no 60, abriu o caminho para média de 50. Sabesp não perdeu a mínima de ontem, por baixo média de 20 vai chegando como suporte, como eu falei no vídeo de ontem. Apesar da parada na média de 20 no gráfico diário, que era completamente técnico e esperado, 60 minutos continua mirando média de 200, tá? Small está na média de 50 de novo como resistência e ali vamos ficar de olho no 60 no eventual de hoje de venda perdendo a média de 20. Suzano, para cima tem que vencer média de 200. Papel no 60 minutos está travadão ali numa zona de oferta, mas é impressionante como o VZO segue muito comprado, muito comprado. E se perder a média de 20, mira a média de 50. Vale, abriu, perdeu a mínima de ontem, segurou na média de 20 no 60 e não quis saber de papo não, cara. Foi para cima e foi que foi. Para cima tá mirando 81, inclusive passou uma operação atípica em opções, faltando um minuto para o leilão de fechamento. Direcional comprador, né? Com uma certa convicção. Não dá para dizer com certeza que a maioria dessas operações são feitas com direto, né? E aí realmente não dá para ter certeza absoluta de qual que é o direcional da posição. VEG segue mirando 51,63, mas é uma estrela cadente no gráfico diário. Não tenho dúvidas que amanhã o vendedor e o comprado vai ficar de olho na mínima de hoje, porque se perde a mínima de hoje, aciona o stop gain de comprador e chama o vendedor para uma trap de venda no gráfico diário. Tá bom? Muito bem. Falando agora dos destaques do dia, BRK sobe 20%, anula o candle de ontem e um blended candle aí deixou um martelaço. 60 minutos pode sair uma super trend pela 9, para cima mira média de 50 e média de 100. TOTUS, pivôzaço de alta, para cima está mirando média de 237,20. Goal 4 foi buscar a média de 20 como resistência no gráfico diário e fundo anterior. 60 minutos está na média de 100 e 200. Vamos ver se vence essa região. GGBR, mesma leitura. CIA foi buscar a média de 20, né? Movimento bem técnico. Agora, se vencer a média de 20, abre caminho para 200 no 60 e a 50 do diário. O BO é romper a média de 20, né? E RBR pivôzaço, rompendo todas as médias e abrindo caminho para o 58,02. Petrobras já falei, Petro 3 sim, RECV3 batendo cabeça ali na média de 200. Se vencer essa região, ele vai fazer um baita de um pivô de alta, tá? E Duque para cima tá mirando média de 100. Magazine tá mirando região dos 5,20, 5,30 ali. Curi 3 tem que vencer 33,25 para poder fazer pivô de alta. Do outro lado, tivemos Pão de Açúcar caindo 7%, falha de topo pela segunda vez, para baixo mira média de 50 como suporte. Hypera parou na média de 200, para baixo mira média de 50, parte baixa do canal. Minerva, para baixo está mirando média de 50 no gráfico de 60 minutos. Tá bonito o negócio ali. TIM
Para baixo, segue mirando 17,33. O papel tá bem feinho. Açaí devolveu ontem o movimento de terça e hoje já vem com juros, né? Que voltada sinistra. Para baixo mira fundo anterior. Vivo também segue muito pesado, média de 20 chegou por cima, para baixo segue mirando 27,27. SLC 3, normal, né? Região de alvo. É natural o ativo ter uma correção para baixo, mira média de 9 no gráfico diário. E lojas Renner fechou na mínima, mira 10,46 de novo, tá? Então, é isso daí. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Se puder compartilhar também agradeço bastante. Assim, continuamos espalhando a palavra do gráfico, né? De forma objetiva, direta e bem coesa. Então, é isso aí. Um abração a todos, fiquem com Deus. Amanhã tem vídeo de fechamento semanal. Um abração, valeu!